Olá, pessoal! Bom dia! 7 horas da manhã, estamos aqui. A minha primeira live nesse horário. Eu acho que é aí uma coisa bem diferente, né? Que eu decidi fazer. Eu vou contar um pouquinho mais para vocês. São 7 horas da manhã. Olá! 7 graus em Curitiba, pelo menos aqui onde eu tô tá mostrando 7 graus, né? 7 horas da manhã. Então, eu queria fazer mais uma live, né? Durante a semana, algumas pessoas sabem que eu tenho feito lives nas segundas-feiras. E daí eu decidi fazer, avisei só nos stories aqui no grupo do Telegram, então tô até ciente de que vai ser uma live aí primeira, meio estreando nesse horário. Mas a ideia é fazer uma live um pouco mais espontânea, respondendo perguntas, né, que me mandam, porque me mandam muitas perguntas e nem sempre eu consigo fazer uma live inteira de 50 minutos, ou discutindo com alguém, ou falando somente eu sobre alguma pergunta. Então, bem-vindos quem tá chegando, o pessoal que ficou sabendo da live, né, porque eu avisei poucas pessoas. Então, quando eu decidi fazer essa live, eu até queria fazer ela mais cedo, porque e algumas pessoas ao meu redor, né, pessoal da minha equipe, até me incentivaram a falar um pouquinho da minha rotina, né, da rotina da Priscila, porque já faz alguns anos que eu descobri que eu sou uma pessoa diurna. O que significa isso? Que significa que eu gosto de acordar cedo, e eu acordo bastante cedo, né? Eu acordo geralmente umas 5, 5:30 da manhã, né? Eu tenho uma rotina minha aí, né? E que é algo que eu descobri que me faz bem. E faz alguns anos que eu descobri isso, né? Que eu descobri que acordar de manhã é super cedo, é legal pra mim, que eu funciono, que eu consigo meditar, fazer minha atividade física, planejar meu dia, começar o meu dia, né? Tem dia no consultório que eu começo às 8 horas da manhã, não é todos os dias. Então as pessoas ao meu redor falam assim: Priscila, nossa, você tem uma rotina aí tão diferente, né, das pessoas, por que você não conta um pouco, né? Então, queria contar isso hoje, né? Por algum motivo eu decidi fazer essas lives nas quintas. Então eu tô aí num lugar diferente, né? Que geralmente aqui é o lugar que eu medito. Então vocês vão ficar um pouquinho mais próximos de mim nessa live, diferente das lives de segunda-feira, né? Então essa minha rotina, ela para mim ela é muito bacana, né? Ela funcionou para mim, mas eu já gosto de dizer assim que não tem desmérito nenhum se você perceber que você não é uma pessoa diurna, né? Que você é uma pessoa mais noturna, porque cada pessoa vai ter um ritmo, o corpo vai responder de uma forma. Isso, por exemplo, acontece na atividade física, né? Tem pessoas que de manhã têm assim, uma atividade física muito mais prazerosa, que rende muito mais, ou que ela se sente muito mais disposta, e tem pessoas que não conseguem fazer isso de manhã, né? E que à noite é melhor, ou que durante o dia é melhor. Então, acho que realmente contar isso para vocês e contar que eu descobri isso fazendo realmente um contato e me perguntando o que era melhor para mim, né? Então, eu até conto isso e falo para vocês assim, se perguntem também qual que é o melhor momento para vocês acordarem, qual que é o melhor momento de fazer atividade física, se vocês meditam, que horário que é melhor, né? Se vocês começam a se organizar no dia, que horário que é melhor se organizar? Será que é melhor se organizar à noite, né? Ou será que é melhor se organizar de manhã? Enfim. Então, eu sou essa pessoa, né? A Priscila é essa pessoa. E eu acho que é bacana quando a gente descobre aquilo que faz bem pra gente, né? E eu acho que isso é bem bacana, eu incentivo vocês aí que estão me ouvindo, né, a fazer isso também. Então vamos lá. Eu falei ontem, foi ontem que eu coloquei uma perguntinha sobre sonhos nos stories. E eu coloquei essa perguntinha porque está aparecendo, né, tanto em perguntas quanto eu tenho recebido em consultório, né, enfim, em atendimentos de pacientes, seja no consultório, seja online, falando sobre o aumento de sonhos. Então eu tenho pessoas me falando assim: Priscila, eu tô sonhando mais. Então antes eu não sonhava, não lembrava dos meus sonhos e agora eu estou lembrando muito. Ou antes eu tinha sonhos mais leves e agora eu estou tendo sonhos mais pesados. Antes eu
não sonhava praticamente e agora eu estou sonhando muito. Ah, antes eu não tinha pesadelos, agora eu tenho. Ah, o padrão do meu sonho mudou, né? Então, eu acho que esse é um grande um grande comentário que eu tenho recebido. E eu não sei se quem votou lá na enquete, a gente teve, não foi 100%, mas a gente teve 80 e poucos por cento, né, depois eu até compartilho o resultado para vocês verem, de pessoas que tiveram sim alterações no padrão de sonhos, né? Então, eu vim falar aqui para vocês hoje nessa live, porque o que é isso, né? Então, os sonhos é algo que a psicologia estuda há muito tempo, né? Desde Freud, desde Jung, mas a gente tem aí contemporâneos dessas pessoas, a gente hoje tem vários neurocientistas que, enfim, falam muito sobre sonhos. E uma das pessoas aí, né, um dos neurocientistas que fala muito disso aqui no Brasil, inclusive, é um cara muito interessante, é um neurocientista chamado Siddhartha Ribeiro. O Siddhartha, ele tem um livro chamado Oráculo da Noite, né? Ele foi lançado ano passado e é quase como uma atualização aí, né, do que vinha lá do Freud, do que vinha lá do Jung, né, e que a psicanálise lá atrás trazia já, né. Então, a gente hoje tá vivendo rotinas diferentes, né? Aquelas pessoas, mesmo aquelas pessoas que estão trabalhando, vamos pensar assim, aquela pessoa que não parou, que trabalha no supermercado ou que trabalha, sei lá, num hospital, teve uma mudança de rotina, né? Tem que usar máscara, tem que sair preocupado, tem que trocar de roupa quando chega em casa, tem toda a preocupação com a família. Então a gente tem aí mudança que todo mundo foi forçado a fazer, né? Ou ficar o tempo todo dentro de casa, ou ter muitas paranoias a respeito do que pode acontecer, de contaminações, ou até de perder pessoas amadas, né? Ou pessoas que você de alguma forma se importa, né? Então, assim, hoje a gente já tem isso chegando, né? Então, hoje eu já sei, mãe de amiga que tá contaminado. Então, assim, né, a pessoas próximas que a gente já sabe que realmente correm risco. E o que acontece com a nossa mente, né, quando a gente está sob estresse? Então, acho que isso que é o mais interessante. O Freud, lá atrás, né, o Jung também falava isso, ele trazia muitos sonhos como parte dos nossos desejos, ou dos nossos antidesejos, né? Ou dos nossos medos. Então, tem pessoas que vão sim sonhar com coisas que remetam a medo, né? Então, o sonho, ele pode trazer esse tipo de conteúdo, que é o conteúdo de, ai meu Deus, o que vai acontecer, né? Ou sonhos com perseguição, sonhos em que algo ruim vai acontecer, porque isso pode fazer muito parte dos nossos medos, né? Então, quando a gente fala de... Oi, Ju. Quando a gente fala dessas paranoias que a gente está vivendo hoje em dia, isso pode estar aparecendo no sonho, tanto representando exatamente esse medo, como pode estar aparecendo no sonho no oposto, como coisas que façam o outro lado da moeda, né? Ou seja, às vezes quando a pessoa está lidando com muito medo da morte, né, ou da morte de alguém querido, é comum se sonhar com a vida, né? Claro que na nossa mente sempre tem uma polaridade rolando, né? Então, vida e morte, né? Então, isso pode estar aí muito presente. Então, pode ser que a pessoa realmente sonhe com medo, sonhe mais com isso, né? Ou pode ser também que ela sonhe com o oposto, né? As pessoas hoje também têm ficado na quarentena, né? Têm sonhado mais até
própria questão de estar mais em casa, né? Tem mais até tempo para dormir algumas delas, né? Tem pessoas que estão me falando assim, eu tô dormindo 12 horas e eu nunca dormi 12 horas, eu sempre dormi 8, né? Isso também tem a ver com o estresse, porque quando, né, a gente está sob estresse, né, a gente está operando ali num nível mais alto de estresse, a tendência é que a gente também tenha mais sono. Vamos lembrar que o nosso corpo e a nossa mente tenta se autorregular o tempo todo. E o que a nossa mente faz para se autorregular? Ela sonha. E o que o nosso corpo faz para se autorregular? Ele quer dormir, ele quer comer, né? Ele vai buscar coisas que realmente deixam ele mais seguro, né, de sobreviver. Então a gente, claro, tá vivendo aí, mesmo que num nível, mesmo que você fale assim, eu não tô com medo na pandemia, eu tô tranquilo. Mesmo assim, você está lidando com níveis mais altos de adrenalina, de noradrenalina e de cortisol, né? Esse são os neurotransmissores aí, né? 2 que são afetados no estresse, e tudo isso que a gente está vivendo é estressante. Então, esse medo da morte, que pode estar consciente ou mais no inconsciente, até mesmo no inconsciente coletivo aí, tá tornando proporções épicas, né? Então, assim, as pessoas têm experiências oníricas que elas são mais negativas. É possível de se ter pesadelos, mas também é possível de se ter momentos de vida, momentos de salvação. A nossa mente sonha muito para se autorregular. Então, se você está vivendo algo, ou se você vive algo muito pesado durante o seu dia e você não lidou com isso direito, a tendência é que você sonhe, porque a sua mente está querendo se autorregular. Não sei se isso está fazendo sentido para vocês, mas é quase como se ela precisasse fazer uma limpeza do disco, e ela vai fazer isso à noite, né? Ela vai fazer isso quando ela tá lá dormindo, e por isso que nessa autorregulação que a nossa mente vai buscar, a gente pode ter sonhos muito diferentes do normal. Então, é possível você ter sonhos que você não tinha antes, né? Então, porque justamente tem pacientes que relatam sonhos muito escuros, né? Então a cor, né, dos sonhos estão mais escuras para essa paciente, outras estão mais claras, estão mais vivas. Existe relato de pacientes que estão me contando que estão tendo sonhos, por exemplo, mais eróticos, mais sexuais, coisas que não tinham antes, né? O que isso quer dizer? Isso tem muito a ver aí também com a forma com que a gente está operando, né? Então, se antes não tinha esse tipo de sonho e agora tem isso com frequência, isso tem a ver muito com os desejos, mas isso também tem a ver com o antídoto para a morte, né? Então, quando a gente pensa no medo da morte, é possível que a gente busque a vida, né? Então é possível se sonhar, e tem uma paciente que sonhou que teve um bebê, né? Teve uma paciente que vai sonhar aí com coisas mais eróticas. Isso tudo tem a ver com o contraponto que a nossa mente busca, né? Então, claro que isso já vem lá do Freud, então quem é da psicologia estuda muito Freud, né? Então, o Freud vai falar dos sonhos, oi Aninha, mas também tem a ver com neurociência, né? Então, se você gosta bastante disso, né, desse tema, eu sugiro muito o livro do Siddhartha Ribeiro. Ele é incrível, esse livro. Tudo bem que é um livrão, né? Assim, acho que é desse tamanho, mais ou menos. Eu acho que não sei quantas páginas que tem, porque, enfim, eu não costumo ver a quantidade de páginas, mas o Siddhartha, ele traz realmente isso, né? Que diante da morte, a gente vai buscar esse antídoto. Então, a gente vai buscar o antídoto para a morte, e onde que a gente vai buscar esse antídoto para a morte? A gente vai buscar na vida, que pode ser aí sonhos que tenham esse conteúdo de vida, né? Claro que também pode ter sonhos que tenham conteúdos mais pesados, mas o mais interessante é que é normal se ter modificações no conteúdo onírico nessa época que estamos vivendo, sobre muito estresse e várias aí alterações na nossa mente, tá? Nossa mente usa os sonhos para se autorregular. Eu acho que essa é a mensagem de hoje. Existe
um psiquiatra também, que é o Robert Strickgold. Ele é um psiquiatra que faz pesquisas em Harvard há muito tempo sobre sonhos, né? E ele tem uma pesquisa muito legal, ele fez até um TED Talk sobre isso, que ele falava sobre pessoas que jogavam determinado jogo, né? E estavam nessa pesquisa dele, e quando as pessoas sonhavam com aquilo, elas tendiam a se comportar melhor no dia seguinte no jogo, né? Então, ou seja, quando a gente traz um conteúdo, mesmo que ele seja negativo, mesmo que o sonho seja esquisito, né? Acaba que no dia seguinte você vai estar melhor em relação àquele tema, né? Então essa é uma pesquisa super recente aí, dos últimos 10 anos. Então é interessante que quando a gente sonha, de alguma forma a gente vai se comportar melhor em relação àquele assunto ou coisas que rodeiam aquele assunto do que quando a gente não sonha, né? Então é interessante isso porque, claro, são pesquisas mais recentes, mas que vão comprovar lá o que o Jung já falava, o que Freud já falava da importância do sonho, né? Eu costumo dizer, quando me perguntam, eu sonho muito, o que isso significa? Eu costumo dizer, significa saúde mental. A pessoa que sonha bastante é uma pessoa que tem saúde mental. Priscila, mas eu não sonho, o que isso quer dizer? Também não quer dizer muita coisa, porque pode ser que você não lembre do seu sonho. Então, claro que hoje nem mesmo a ciência, nem todas essas pesquisas, Freud, Jung, Siddhartha Ribeiro, o Robert Strickgold, todos esses caras que vão se debruçar sobre os sonhos, nem eles sabem dizer tudo a respeito disso, né? Então lá no oráculo do Siddhartha Ribeiro, que não tem nada de místico, tá, gente? Isso, o Siddhartha, ele apesar desse nome do livro, ele é um neurocientista, tá? Ele é um cara super sério, super bacana, né? E ele traz nesse livro dele que realmente existe algo muito importante nesse conteúdo onírico e que historicamente a gente tem aí mudanças de conteúdo onírico, inclusive quando as pessoas vivem guerras, né? Porque vamos combinar, a gente hoje está lidando aí com uma situação de estresse, uma pandemia, medo, muita coisa, mas isso faz parte da história da humanidade. Guerras, epidemias, tragédias, né? Isso, quando a gente pensa de uma maneira mais ampla, isso faz parte da história da humanidade. Muitas vezes o ser humano foi e teve que lidar com isso, né? Não só nós, seres humanos, mas outros animais também tiveram que lidar com isso, né? E há relatos aí, desde períodos mais antigos até hoje, sobre mudanças aí, e os nossos sonhos são formas de autorregular, assim como dormir. Então, se você estiver dormindo mais, gente, tá tudo bem. Vamos lembrar aquilo que eu tenho falado nas últimas lives, que tem a ver muito com o estresse e todo esse momento. E se você estiver sonhando bastante, também tá tudo bem, tá? Eu sugiro que você não fique tentando procurar, caso você sonhe com algum tema, né? Que você fique tentando procurar um significado desses, assim. Eu não defendo muito esse tipo de ideia, porque todo o conteúdo do nosso sonho, ele tem uma relação muito íntima conosco, com os nossos símbolos, com o nosso inconsciente, com aquilo que representa para mim. Então eu, Priscila, posso ter uma relação com determinado animal ou com determinado símbolo diferente do que você, né, tem uma relação com isso, né? Então, acaba que esses sites, esses blogs, né, que vão falar do que significa determinado sonho, acaba falhando por isso, porque os símbolos não são universais para todas as pessoas. Mas vale a pena, caso você fique muito encucado com algum sonho, você se perguntar o que isso significa para você, né? Mas de qualquer forma pode significar simplesmente que a sua mente está precisando se autorregular, né? Então, desde sonhos mais pesados, sonhos mais cheios de gente, sonhos eróticos, sonhos de nascimento, sonhos de morte, e isso tudo pode significar alguma coisa, mas pode não significar nada, pode significar que a sua mente está se autorregulando, e isso é incrível. Isso quer dizer que você tem saúde mental e que você, enfim, está tendo essa possibilidade de
meio que dar uma limpada no HD enquanto dorme. E isso é bom para que no dia seguinte você funcione melhor, tá? A Aninha pensa assim também, né, Ana? Legal, porque realmente tem a ver aí, a gente tem muita neurociência falando de sonhos, então quando a gente tem essa possibilidade de falar disso, acho que é bem importante. Não é um tema aí que eu quis trazer para a live de segunda, justamente por ser um tema que não é isso, eu terminei de falar o que eu tinha para falar para vocês, mas como foi perguntas assim de várias pessoas na mesma semana, eu acho que fez sentido eu tentar trazer. Essa live de quinta, ela é uma live assim, ó, mais tranquila, mais de boas, né? Eu vou começar a fazer agora às 7 da manhã, nas quintas-feiras, e é isso. Obrigada para quem apareceu, eu acho que eu avisei poucas pessoas, mas conforme vai passando o tempo eu vou podendo também, né, vocês vão poder saber que realmente toda quinta-feira vai rolar isso. No começo da live eu falei um pouco sobre o meu jeito de funcionar, né, que eu sou uma pessoa diurna. Quem quiser depois assiste o comecinho da live, que eu acho que tem aí algumas provocações também para que você descubra qual que é o melhor jeito que você funciona e possa seguir, né, sem desmérito nenhum se você gosta de acordar super cedo. Se você gosta de acordar tarde, eu acho que tá tudo certo, né? E também é isso. Pessoal, obrigada para quem apareceu. Era esse o meu recadinho de hoje. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem me mandar, podem me mandar via direct, via qualquer forma que você se comunica comigo, podem me mandar, porque, enfim, eu vou estar respondendo, tentando responder nas quintas-feiras, tá bom? Um beijo, até segunda, na live de segunda, tá bom? Tchau, tchau!